Nesse momento, estabelecemos então o início da nossa transmissão. Eu gostaria de abraçar nesse momento a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros que acompanham o estudo das cartas de Paulo semanalmente. Muito obrigado pela sua presença, pois a sua audiência é que nos motiva a continuar nessa senda da autoiluminação e também dividindo um pouco destes elementos que vamos apreendendo ao longo dessa nossa trajetória em termos de doutrina espírita, seja na casa espírita ou na dinâmica da divulgação pelo viés dessa comunicação extraordinária da internet. Eu gostaria de, nesse momento, portanto, convidá-los para que possamos iniciar o nosso trabalho da noite. Hoje com o tema Motivos para seguir a Jesus. Nós estamos trabalhando, relembrando, com a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, para que a gente possa atingir a leitura específica dos versículos que vão ser o objeto das reflexões de hoje. Primeiro versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Me livrou do pecado e da morte. Olha que extraordinário. É uma passagem extremamente consoladora para todos nós. Continuando, no versículo agora 3. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mais 2 versículos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos voltar um pouquinho. Na última semana, nós trabalhamos até o versículo 6. 6º e 7º, isso mesmo. Então vou reler, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vamos lá, desafiador para nós o trabalho de hoje. Porque a inclinação da carne é morte. Para muitos, a natureza humana é má, é perversa. Porque somos descendência de Caim, que matou Abel. Jesus falou para os fariseus: vós tendes por pai o diabo. É uma reflexão que ele promoveu para os judeus, que ficaram extremamente incomodados com aquela afirmativa.
Na realidade, a nossa essência espiritual é pura, é divina. As nossas personalidades é que são transitórias, que se equivocam, que maculamos, que adulteramos, que apoiamos a personalidade no viés do egoísmo, do orgulho, da presunção. Quando nos desviamos da manifestação da lei, ou seja, não ouvimos-la e caminhamos pela senda que nos traz a desarmonia, a insegurança, as dificuldades, nós naturalmente seremos convidados pela própria lei da vida para redirecionar os nossos destinos, para voltar a ouvir a voz. Então, quando o Senhor da vida fala para nós, no verso 6º, que a inclinação da carne é morte, de alguma sorte ele está nos dizendo que a inclinação das nossas personalidades vão nos levar à morte, porque as nossas personas se apoiam num movimento materialista, aonde o prazer, aonde a vitória na terra se torna, vamos dizer assim, aquele ponto de irradiação dos nossos interesses. Assim nos movimentamos. Mas, como afirma Emmanuel, quem se compromete com César tem que resgatar com César. César aqui, Roma, a representar todo o contexto da nossa evolução na dinâmica da horizontal. Devemos procurar o reino dos céus para buscar a inspiração e aprendermos a operar na terra. Eis o símbolo da cruz. Busca do alto, a descida do alto, mas a operação na dinâmica da relação, da lei de sociedade, lidando com a conservação, com a destruição, com a reprodução. Enfim, são leis que Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos e que nós precisamos de conversar com Allan Kardec. Trabalharmos com a doutrina espírita de uma forma com que a doutrina possa nos ajudar a compreender o que é a lei. Porque a doutrina espírita é uma chave bendita, no dizer de Allan Kardec. Uma chave que abre possibilidades. Uma chave que abre portas. E no caso, podemos fazer uma projeção nas portas que Jesus nos apresenta. Por exemplo, a porta larga e a porta estreita. A porta estreita do testemunho, do sacrifício, do trabalho, da abertura de possibilidades para a renovação. Deixar para trás o que não mais atende. A porta larga, a porta das facilidades. A porta que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós criamos um movimento sofisticado para não entrar pela estreita. A gente prefere a larga, porque ela realmente é do menor esforço. E ela é que efetivamente vai trazer a inclinação para a morte. Agora, lembrando, como Paulo define aqui no versículo 6, porque a inclinação do espírito é vida e em busca de paz. Então, nesse momento, vamos com muito carinho refletirmos sobre a essência espiritual, que tem essa destinação, a evolução, para atingirmos a perfeição, como a espiritualidade nos apresenta na codificação do Espiritismo. Agora, a paz é o prêmio do bom combate. Então, no versículo 7º, conforme a gente trabalhou um pouquinho na última semana, devemos observar que quando nos inclinamos para a carne, ou quando nós permitimos que a paixão fale mais alto, nós criamos, no dizer de Paulo, uma inimizade contra Deus. E o que representa essa inimizade? Nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, quando o próprio Paulo de Tarso, lá nas últimas questões, ou, aliás, um comentário, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, na conclusão, não é na conclusão não.
Paulo de Tarso, fala para nós, nas penas e gozos futuros, ele diz assim para a gente, que gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Então, gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas, contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, observemos. A ignorância, o ódio e a injustiça são contrárias aos princípios que deveriam nortear a nossa evolução. Então devemos trabalhar contra a ignorância, nos informando, estudando, nos colocando na vida para operar cada vez mais com sabedoria. Ou seja, operar para fixar os caracteres, porque não basta você ler um livro. É necessário que você coloque os pés na estrada para caminhar na senda do aprendizado e com isso fixar os caracteres. Porque sem a prática do bem, sem a qualificação, e quando eu falo prática do bem, a tendência é que a gente venha a projetar aspectos da religiosidade, no seu sentido tradicional. A prática do bem é a aplicação do indivíduo no que remonta às suas conquistas interiores, às suas conquistas espirituais, as virtudes, por exemplo. A capacitação em todos os sentidos, a qualificação em todas as matérias. Obviamente que uma vida só não basta. Por isso que o princípio da reencarnação é extraordinário para a gente estudar. Porque é através desta senda reencarnacionista que nós teremos oportunidades para compreender as lições do Mestre e Senhor Jesus. Então, vamos observar que o verso 8º vem dizer para nós sobre... o verso 8º vem... Aliás, o verso 6º fala sobre a inclinação do espírito é vida e paz. No verso 7º diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, inimizade. Inimizade contra Deus. Então devemos ser amigos de Deus. Amigos de Deus em qual sentido? Procurar entender o que é, primeiramente, amizade. E segundo, verificar qual o motivo que deveremos ser amigos de Deus. Bom, podemos aqui elevar uma pergunta. Quero ser amigo do Criador. Mas por que você quer ser amigo do Criador? Aliás, qual é a sua concepção de Deus? Qual é a sua concepção da vida? Qual o sentido que a vida apresenta para que você possa viver, ou vivê-la, como queira? São pontos. Mas é a cultura. Todo mundo é temente a Deus. As religiões apregoam a existência de Deus, o Criador, e cada uma apresenta a sua doutrina específica. Então esse é o motivo de sermos amigos de Deus. Bom, poderíamos até concordar. E gostaríamos, na realidade, de fazer trazer algumas reflexões aqui. Porque será que vale a pena a gente continuar movimentando ou procurando gravitar em torno da unidade divina, apenas apoiados em conceitos, na cultura, na informação, nas tradições? Ou chega um momento que devemos ou podemos trabalhar num nível mais reflexível? Verificar o motivo da paternidade divina, da existência de Deus. Trabalhar no sentido de observar o porquê que o nosso espírito apresenta, por exemplo, dualidades. Há dicotomias, há contradições na nossa intimidade. Há momentos de crença, há momentos de descrença, de ceticismo. Há instantes de uma fé fervorosa, de misticismo. Por que tudo isso funciona dentro da gente? E como nós lidamos com tudo isso?
Costuma determinadas pessoas procurar as religiões como fosse a última coisa que o indivíduo apela, porque ele não consegue resolver dentro dos conceitos, da lógica, da ciência, das questões materiais. Mas, independente deste apelo, nós todos poderemos aqui agora fazer uma reflexão, questionar a nós mesmos de qual é a nossa relação com Deus. Qual é o sentido de Deus na nossa vida? Por que a espiritualidade? Por que eu estou aqui agora estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita? O que está acontecendo na minha vida? Então, por que eu estou fomentando essas questões? Porque a doutrina espírita propõe para nós uma fé raciocinada. Nós precisamos de aprender a questionar e ter a maturidade para lidar com as respostas, nos prepararmos para elas. Ou seja, verificar o que está para além do nosso entendimento, para que a gente não flutue dentro de um movimento de crer e descrer, dentro de princípios de uma rotulagem religiosa ou de uma convenção diante de uma fragilidade ou de um mecanismo de escapismo ou mesmo de inserção, até seja inserção social ou uma inserção dentro de nós mesmos. Eu estou criando aqui uma verdadeira confusão. Eu estou fazendo uma tempestade de ideias. Enfim, porque é necessário que a gente possa realmente verificar qual é o motivo, inclusive, de nós seguirmos Jesus. Qual é a importância de Jesus na nossa vida? Você acredita em Jesus? Você acredita no Evangelho? Como você vê o Evangelho? São pontos importantes. Nós estávamos conversando esses dias sobre algumas questões que andam acontecendo no nosso meio, de pessoas que estão tendo dificuldades em se manter nas atividades espirituais. Nós temos visto algumas casas espíritas, inclusive, terem um certo esvaziamento. Temos pessoas em vários pontos que nos procuram, preocupadas, e nós temos conversado sobre esse assunto de uma forma assim, muito tranquila, dentro desse próprio momento que a gente vive de transição, de mudanças, onde as pressões espirituais têm se tornado muito intensas, os apelos do mundo, o chamamento para a carne, para as paixões, para o hedonismo, para o ceticismo, para o ódio, para a intolerância, tem visitado as nossas famílias, as nossas individualidades, de uma forma assim, muito agressiva. Sem contar as pressões espirituais vinda de entidades que estão favorecendo para que haja confusão, divisões, para que o indivíduo desanime, para que nesse momento em que as coisas estão sendo colocadas à mesa, para que todos vejam, nós estamos vivendo um contexto assim que precisamos ter muita vigilância. Principalmente aqueles que já possuem um nível de entendimento e de maturidade e de experiência dentro do próprio contexto da espiritualidade. E no nosso caso, no próprio movimento espírita. Porque, vamos dizer assim, a luz se revela para que nós possamos segui-la. E seguir a luz significa perpassar a senda das trevas. Ou seja, seguir a luz é trabalhar contra as forças que insistem em obstaculizar,
em dificultar. E essas forças se apoiam na ignorância, no ódio e na injustiça. Então, qual que é o papel do Evangelho nesse momento? É nos impulsionar para o progresso. Mas um progresso iluminado, com as bênçãos do Senhor Jesus. Quando nós escolhemos esse tema, os motivos para seguir Jesus, eu confesso para vocês que foi uma escolha assim, veio uma inspiração, escolhi, pautado em algumas questões que nos chegam por amigos internautas. Aí depois eu fui a procurar ajuda espiritual, inclusive, e nas pesquisas, na preparação do estudo, para desenvolver esse tema. E sabe o que me ocorreu? Eu vou confessar para vocês. Me ocorreu de vir para cá bater um papo com vocês. Não com ideias preconcebidas. Porque nós já estamos num momento em doutrina espírita que muitas vezes fica cansativo ficar usando aquelas frases prontas, ficarmos apoiados em repetições que são importantes para muitos, que sejam os que pregam, os que divulgam, e milhares que ouvem. Mas esse cantinho aqui é um cantinho em que a gente trabalha de uma forma muito espontânea, com muito carinho, com muito respeito e procurando a dignidade para que a gente não conspurque os princípios doutrinários. Mas nós promovemos uma reflexão, e essa é a ideia, de sorte que a gente possa construir o pensamento de uma forma conjunta e entender o que vem a ser gravitar para uma unidade divina. E nós começamos a falar sobre o texto de Paulo que fala da inimizade contra Deus. Então Deus é amigo. Vamos transcender. Deus é amor. Deus é o Criador. Deus é perfeição. Tudo que funciona no universo está gravitando em torno desta unidade divina, que se expressa em luz, filosoficamente em amor, mas sempre os seres gravitam em torno desse núcleo. Até mesmo quando vibramos em faixas contrárias da ignorância, do ódio e da injustiça. De uma certa forma, nós podemos, em tese, estar afastando da unidade. Mas quanto mais nos afastamos, mais a misericórdia nos envolve. E imperceptivelmente, nós vamos sendo convidados para retornar. De que maneira? Pelos impactos das forças da natureza que se conjugam para nos ajudar. E muitas vezes somos, vamos dizer assim, resultados das nossas próprias escolhas. Nós somos o fruto do que nós optamos ontem. Nós estamos passando pela dificuldade que nós escolhemos então. Então, se eu atiro uma pedra num lago de águas tranquilas, essa pedra vai criar um atrito com a água, vai gerar energia, ondas, e essas ondas serão, por mim, depois observadas, porque elas vão trazer repercussões para o fulcro que atirou a pedra. E esta repercussão, geralmente, no contexto evolucional nosso, tem sido uma marca complexa que nós estamos, vamos dizer assim, arregimentando para nós outros, para nós mesmos. Por quê? Dentro da gravitação em torno da unidade divina, a proposta é que nos harmonizemos. E quando nos desarmonizamos, o próprio instinto de conservação que todos nós possuímos, ele começa a gritar. E nós vamos como que entrando numa faixa de sofrimento, e esse sofrimento, ele se torna um grande mestre. Nós estamos matriculados numa escola chamada Planeta Terra.
E neste planeta abençoado Terra, nós temos muitas matérias que precisamos nos aprimorar e nos tornarmos aprendizes responsáveis, conscientes que a providência divina está nos tutelando nesse momento, nos dando uma oportunidade para que a gente possa descobrir qual é o motivo da minha existência. Por que meu espírito, a minha alma clama por amor? Qual o motivo? Bem-estar apenas? Se sentir favorecido? Se sentir amado? Amando? O que está por trás disso? Por que você é filho? Qual o motivo que você hoje é filho? Qual a razão de ser que você é pai? Que você é esposo? Que você é esposa? Que você é companheira, companheiro? Que você é subalterno? Que você é um patrão? Que você manda ou que você obedece? Qual o motivo de tudo isso? A Marilac, vamos começar a conversar com o nosso povo. A Marilac está dizendo aqui, somos os filhos que tomamos posse da herança e não sabemos aproveitá-la. Então, como filhos, nós precisamos, então, o que você acha, Marilac? Perceber a beleza de ter um pai que nos provê, um pai que nos alimenta, um pai que nos elucida, o pai que nos dá a condição, o pai que nos deu a reencarnação, o pai que nos dá a desencarnação, o pai que nos acolhe no mundo espiritual, o pai que favorece para que espíritos se intercambiem, o pai que nos oferece o dom da mediunidade, o pai que nos deixa naquela condição, vez por outra, de certos privilégios, de certas facilidades, porque há o momento da tempestade como da bonança, há o fogo que purifica, mas há também o néctar que incentiva, o néctar da sabedoria, a ciência que vai apresentando para nós cada vez mais a grandeza do Senhor, do universo, do micro ao macrocosmo, como que tudo funciona de uma maneira perfeita. E eu vou percebendo a cada momento, a cada descoberta, que imperfeito sou eu. O mundo lá fora, ele está sob uma jurisdição superior. Por quê? Observem bem, gente. Agora me chega uma nota aqui para refletir com vocês. Nesses últimos dias tem se falado tanto numa possibilidade de uma guerra que pode se tornar devastadora no mundo, uma guerra atômica. E no momento, por exemplo, que a gente observa que os líderes muitas vezes brincam como se estivessem lidando com videogame, né, com batalhas, batalhas que são virtuais, mas que no mundo terreno, para esses líderes brincar, essas brincadeiras podem trazer sofrimento para milhões de pessoas. No momento, por exemplo, em que a gente vê a manifestação de alguns líderes falando sobre usar fúria, usar força devastadora, etc. Como, por exemplo, o presidente da América do Norte. E horas depois, não é? Alguns dias, a gente vê, por exemplo, um furacão vergastando, destruindo, trazendo sofrimento para exatamente aquela região lá do norte. Como que aquela tensão, a tensão que a guerra, essas discussões começaram a promover, o foco foi naturalmente desviado para uma reflexão em torno de uma catástrofe natural promovida por um furacão. Então, a gente não sabe o que está por trás
dos bastidores espirituais. O tempo todo o Senhor manda recado para nós, para que nós possamos verificar, para que nós possamos refletir sobre as nossas responsabilidades. E há momentos em que nós somos até retirados do contexto. Há instantes em que nós somos como que, vamos dizer assim, por misericórdia, recebendo uma verdadeira desautorização daquelas possibilidades que nós poderíamos usar para o bem, mas inadvertidamente começamos a utilizar de uma forma que causa problemas não só para nós outros, mas também para o semelhante que está caminhando com a gente. São pontos para que a gente possa refletir, meus queridos amigos. E dentro dos motivos para seguir Jesus, nós, quando nos deparamos com a dor, com as dificuldades, a providência divina sempre nos oferece, portanto, sinais ou movimentos que chegam para a gente para que a gente possa começar a ressignificar a nossa visão da vida. E o esclarecimento, quando nos chega, ele tem um papel importantíssimo. O esclarecimento que ilumina, ele chega com o movimento do consolo. Por isso é que Jesus diz para nós que bem-aventurados são os aflitos. E nos instantes de mais desespero, quando a mão se estende para nos ajudar, quando o indivíduo se sente impotente, sem forças, diante de obstáculos intransponíveis, a providência divina nos dá o remédio, o conforto, o consolo, o pão, o cobertor. A providência divina nos dá um braço, uma mão amiga. E de uma forma muito sutil nos fala, bem-aventurados os aflitos. E nesse momento em que aflitos, ouvimos, escutamos, sentimos, envolvidos pela providência divina, esse lado divino, essa luz que todos nós possuímos, ela se manifesta porque ela encontra ressonância. Ela é atendida. Um espelho bendito se apresenta e a gente, de alguma sorte, percebe que há possibilidades. E que o Senhor não nos desampara. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item Bem e Mal Sofrer, um pensamento que eu gostaria de trazer aqui como ponto para que a gente possa caminhar mais um pouco nestas reflexões. Afirma o espírito Lacordaire, em 1863. Ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo
é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos, quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza e sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Mas, Carlos Alberto, fé em Deus, será que eu tenho? Como ser firme diante de tanto problema? Qual o significado? Qual o valor de perseverar? Ser submisso à vontade de Deus, como assim? Jesus veio ao mundo. Ele deu a vida por nós. Muitos continuaram a fazer o que ele ensinou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pelos meus exemplos, pelos meus ensinos, pelo caminho que deve ser descoberto. Você não vai seguir o caminho de Jesus, você vai promover o seu caminho. Ele é o caminho. Quando você se promover, quando você se encontrar motivo, estímulo, para seguir um caminho que possa te levar para uma vida melhor, mesmo que você não tenha no caso mestre, na categoria do mestre, da sua referência, mas desde que você se proponha a fazer com dignidade, que você procurar estudar a vida, o que a vida te propõe, e trabalhar de sorte que o amor e a justiça seja a base dos teus testemunhos, independente de você acreditar nele, ele estará contigo. Mas nós podemos também afiançar que um dia todos nós vamos estar juntos, verificando que Jesus não espera que nós adotemos ele, procuremos ele como alguém que deve ser seguido, admirado. Não é isso. O que ele propõe é que nós possamos voltar para dentro de nós mesmos
e descobrir a luz que existe aqui dentro. Quando cada um de nós fizermos, ele, como governador espiritual desse planeta, estará muito feliz. Mesmo que você até refute, que você até diga que não o segue. Porque o mestre espera que todos os aprendizes descubram, no próprio caminho, a beleza da vida. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A cada descoberta, a cada aprendizado, a cada movimento de qualificação, nós estaremos mais próximos dele. Próximos do que é real, do que é verdadeiro, do que é justo e principalmente do que alimenta. A cada movimento desse nós estaremos falando, vivendo, sentindo um pouco do amor de Deus. Do amor que está dentro de você e que precisa de ser colocado para fora. Agora, nós estamos procurando seguir Jesus não de uma forma, não pro forma, não como rotulagem, como alerta Emmanuel na lição 170 do livro Fonte Viva, quando ele diz assim, inspirado em Paulo no capítulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. A rotulagem não tranquiliza. Devemos sempre trabalhar de sorte que o Senhor nos inspire para que nós estejamos com Ele, pelas nossas atitudes, pela nossa convicção, pela nossa transformação. Amigos, todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Todos nós temos uma destinação espiritual. Todos nós somos filhos, portanto herdeiros. Que Jesus possa nos ajudar a compreender a importância do que nós estamos herdando e gradativamente possamos nós outros gravitar em torno da unidade divina. Que o amor do Senhor nos felicite, nos ampare, nos inspire e que nós possamos trabalhar com humildade, com simplicidade, mas lembrando da senha que Jesus nos apresentou, a senha da perseverança. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Muito obrigado a todos os nossos amigos internautas, a você que nos acompanhou nesses pequenos instantes, mas que para nós são instantes extraordinários, porque nos coloca diante de um espelho, e esse espelho reflete as necessidades que precisamos de a cada momento compreender para trabalhar e modificar. Agradecemos a espiritualidade que ampara a este projeto da Rede Amigo Espírita, a todos os nossos amigos que compõem essa rede através de outros portais, de outras rádios e TVs web que replicam esse trabalho. Hoje, especialmente, na parceria que nós temos com a Rede Brasil Espírita de Maceió. Abraço a todos os nossos amigos do chat, a nossa querida Cleusa, que modera o trabalho, aos nossos companheiros que hoje eu me intercambiei muito pouco. Peço desculpas, nós estamos interrompendo o trabalho um pouco mais cedo, porque temos um compromisso agora inadiável e que não conseguimos deixar para uma outra oportunidade. Mas abraçamos aos nossos amigos e esperamos que na próxima semana, na quarta-feira, a gente possa dar prosseguimento a esse maravilhoso estudo que Paulo nos apresenta à luz da doutrina espírita, do mundo espiritual, inspirando para que todos nós possamos aprofundar com muita cautela, mas com muito carinho nesta mensagem, que a gente possa estar junto e seguir com o Senhor da vida.
nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Boa noite para todos. Que assim seja, valeu. Um beijo no coração.